Oi, eu sou o Luiz e esse é o Memórias. O Memórias é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. Você está ouvindo um episódio da série Fotografias, e nesse episódio quem conta a história é o Eric. Intitulada Enxofre, o Eric conta em 3 capítulos uma história com eventos assombrados, estranhos e sobrenaturais. Eu recomendo que você escute com fones de ouvido, porque eu ouvi alguns sons, e acho que você também vai ouvir. Fiquem agora com o Eric. Olá, caros ouvintes do Memórias, eu sou o Eric do Projeto Conversa Nua e a convite do Luiz eu vim aqui contar a história dessa foto para a série Fotografias. Essa minha história se chama Enxofre. Parte 1, Liberdade. Antes de começar a história, é importante situar as pessoas que talvez não conheçam muito São Paulo e também porque essas informações são bem importantes para a história da foto. No centro da cidade, ali perto da Sé, tem um bairro chamado Bairro da Liberdade, mas muita gente chama só de Liberdade, ou Liba para os íntimos e para os otakus. Ela é conhecida por ter a maior população japonesa fora do Japão. Porém, aquela região, o Bairro da Liberdade no caso, guarda muitas histórias que vão além dos imigrantes e toda a cultura que eles trouxeram para o lugar. Algumas dessas histórias são sombrias e escritas com sangue. O que talvez pouca gente saiba é que antes de ser um bairro predominantemente japonês, ele foi um bairro negro, e até parte do século XIX eram realizados enforcamentos de escravos e criminosos no lugar. Por isso, antes de receber o nome Liberdade, o bairro era conhecido como Largo da Forca. Perto da rua principal, onde ficam as lojas, tem uma pequena capela chamada Capela dos Aflitos. Ela fica num beco que leva o nome de Beco dos Aflitos. Dizem que esse nome se deu por conta dos enforcamentos dos escravos e dos criminosos que aconteceram na época. Já outras dizem que o nome é em homenagem a Nossa Senhora dos Aflitos. O nome Liberdade, diz a lenda, surgiu quando o soldado Francisco José das Chagas, conhecido como Chaguinhas, foi condenado à forca, porém, depois que a corda arrebentou 2 vezes, a população começou a gritar Liberdade, Liberdade. O bairro, então, ganhou um novo nome. Parte 2, a foto. A minha foto foi tirada em abril de 2016, e alguns eventos estranhos aconteceram nesse dia. Não dá pra entender muito bem os elementos da foto, além das lâmpadas clássicas do lugar, e um prédio, e vocês vão entender já já o porquê. Eu fui com meu primo nesse dia pra Liberdade, provavelmente pra comprar algum mangá, e decidimos dar uma volta em um dos pequenos shoppings que tem na rua principal. Afinal, era ali que a loja onde eu comprava os quadrinhos ficava. Estávamos no 3º ou 4º andar, eu não lembro bem. E depois de passar por algumas lojas e comprar o mangá, que foi muito provavelmente o que a gente foi fazer, paramos em frente à saída de emergência e falamos, bom, vamos descer por aqui. Depois de que a gente entrou na porta e começou a descer, as luzes foram ficando cada vez mais e mais fracas, o que tornava as escadas de metal e os andares cada vez mais escuros. Em um determinado momento, começamos a ouvir passos atrás de nós. O coração disparou. Ninguém descia por ali, eu acho até que era proibido. Começamos a descer quase pulando os degraus, quase caindo nas escadas de metal, e os passos continuavam atrás da gente, cada vez mais alto, cada vez mais perto. Até que a gente finalmente encontrou a porta e saiu no corredor que fica perto da entrada do shopping. Olhamos pra trás pra descobrir quem tava descendo as escadas, mas ninguém saiu pela porta. Depois de sairmos do shopping, a gente decidiu conhecer a Capela dos Aflitos. Eu já tinha visto vários vídeos sobre o lugar e apesar de ter ido várias vezes pra Liberdade, nunca tinha passado ali perto. É um lugar pequeno. Depois da entradinha tem o velário e do outro lado tem a sala de orações, com um altar e uns bancos de madeira. O velário é quente por causa das velas acesas. Algumas já estavam apagadas, tinham outras caídas, algumas restando apenas um punhadinho de cera. Por alguma razão que eu talvez nunca consegui entender, eu resolvi levantar e acender uma das velas que estavam caídas ali. Na hora que eu tentei fazer isso, eu queimei o dedo. E o meu primo comentou algo sobre não ser
muito seguro. Não é muito legal. Não seria muito legal mexer nessas coisas. Eu realmente não deveria ter mexido. E o que ele tinha falado meio que soou como um aviso. A gente decidiu então ir embora, afinal tava ficando tarde. E na saída ele pediu pra tirar uma foto do lugar, já que a gente já tava a alguns metros da entrada e daria uma foto bem legal. Meu primo tava a pouquíssimos centímetros de mim, então eu só estiquei o braço pra entregar o celular com a câmera já aberta. Antes dele encostar no aparelho, o telefone voou da minha mão, como se alguém tivesse batido, como se alguém tivesse dado um tapa de baixo pra cima. E ele meio que desenhou um arco no ar e se espatifou no chão. A bateria foi pra um lado, as outras peças foram pro outro. Ficamos um olhando pra cara do outro por alguns segundos com uma expressão de puro medo. Pegamos as peças espalhadas e corremos pro metrô. Parte 3, Sexto Sentido. Até hoje, quando a gente conversa sobre isso, a gente não entende o que aconteceu naquele dia. Não sabemos quem ou o que estava descendo as escadas atrás da gente no shopping, e também não sabemos como o celular simplesmente saiu voando da minha mão e como aquela foto foi tirada, porque, como eu disse, o meu primo estava quase do meu lado. Eu só estiquei o braço. Ele sequer chegou a encostar no celular. A capela é um dos lugares que sempre aparece nos roteiros assombrados da cidade de São Paulo, e muita gente diz ter visto vultos e ouvido vozes no local. Eu sou agnóstico, o cara que, segundo o Luiz, está em cima do muro. Então, apesar de eu não ter fé ou religião, eu tô aberto a quase todas as possibilidades. E quando criança eu via gente morta. O tempo todo. Brincadeira, eu não via gente morta. Ou será que o que eu via eram pessoas mortas? Bom, o fato é que eu realmente via coisas que outras pessoas não conseguiam ver. Eram sombras que se moviam e apareciam em todos os lugares da casa. Sempre que eu apontava e tentava mostrar para os meus pais onde elas estavam, claramente nenhum deles conseguia enxergar. Certa vez, a minha mãe conta que eu apontei para um corredor da nossa casa e disse que tinha uma senhora atravessando a parede. Ela, claro, não conseguiu ver nada. Epílogo. O nome dessa história nada tem a ver com inferno ou coisa desse tipo, não dessa vez. O título, na verdade, faz referência ao elemento químico enxofre, que, para os alquimistas, representava a alma. Eu tinha pensado em outros títulos, mas achei que esse ficava legal, se encaixava bem na proposta e também era chamativo. Hoje, quando a gente conta essa história para os amigos, e mesmo aqui a gente ri, mesmo sem conseguir encontrar uma razão lógica pro que teria acontecido. Talvez, desde criança, eu tenha um pé no sobrenatural, ou sei lá, talvez eu tenha sensibilidade para esse tipo de coisa. E fica a dica aqui para vocês, procurem as histórias sobre o bairro da Liberdade e procurem também sobre outros pontos turísticos assombrados do centro de São Paulo. A cidade tem muita história interessante e que com certeza vão fazer você dormir com a luz acesa. Tem muita coisa, inclusive no YouTube. Se quiser mandar uma DM pra gente trocar links, fica à vontade. E pra quem tá se perguntando sobre o Soldado Chaguinhas, bom, eu vou deixar que vocês pesquisem sobre a luta dele e descubram o que aconteceu. Espero que tenham gostado da história e bons pesadelos. E aí, gostou da história do Eric? Eu adoro pequenos contos assombrados. E quando puder, visitarei a Liberdade para sentir o clima desse ambiente. E com essa história, você percebeu que nessa série, você vai ouvir episódios de gêneros diversos. Então, fique ligado. E conta pra gente lá no Instagram o que você achou. O perfil é @memoriascast. E ative as notificações para saber das novas publicações. Até o próximo episódio. Tchau!